Qual foi a última vez que você teve contentamento com a sua vida, com aquilo que você já conquistou? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Emily. Eu percebo que uma das grandes dificuldades atuais de nós seres humanos é ter contentamento com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já conquistamos. Contentamento não significa que você não pode almejar mais, ambicionar mais, desejar mais. Significa você ter paz, você ter alegria com aquilo que você já tem. Significa que você consegue ser feliz hoje e não somente quando você conquistar aquele seu sonho. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo relata que ele aprendeu a ter contentamento, independente da situação, fosse ela de abundância ou de escassez, mas porque o contentamento de Paulo estava no Senhor, estava em Cristo e não nas coisas terrenas. E que nós possamos trazer esse aprendizado para a nossa vida, que possamos ter contentamento com aquilo que nós já temos, possamos celebrar. Quantos de nós temos desejo, vamos supor, de comprar um carro? Aí fica, ai, porque eu quero aquele carro, aí trabalha, faz a economia, consegue comprar. Quando finalmente compra, fica feliz durante um dia, uma semana, duas no máximo, e depois já entrou no automático. Depois já começa a colocar defeito naquele carro que você comprou e já vê qual vai ser o próximo. Já procura qual é o próximo carro que eu vou comprar, qual é a próxima casa, qual é a próxima viagem, e você não desfruta aquilo que você acabou de conquistar. Você não tem uma plena felicidade, porque a sua felicidade está sempre no próximo passo, no futuro. E o seu hoje acaba perdendo valor. Eu vou aqui contar um breve relato do que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu sonhava muito em ter um cargo público. Eu estudei durante, se não me engano, 4 anos para concurso público. Eu era muito aplicada, eu estudava exclusivamente para concurso, então era uma média de 8 horas por dia, às vezes menos, mas eu era muito dedicada naquilo que realmente eu me propus a fazer. Fazia muitas provas, treinava muito através de questões. Só que o meu problema é que eu estudava para concurso e a minha vida se tornou quando eu passar naquele concurso. Ah, porque quando eu passar no concurso, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou poder viajar mais, ter mais liberdade. Aí sim a minha vida será plena. Quando? Era sempre quando. E a minha vida no momento, que já era muito boa, com saúde, um casamento abençoado, a minha família sempre me apoiando, eu já tinha uma vida boa. Só que eu não dei valor. Eu achava que eu só seria feliz quando eu atingisse o tal do concurso público. Resumindo, não deu certo, eu passei na prova, mas não fui chamada dentro ali das expectativas de vagas que teria. E como que ficou? Eu passei anos da minha vida projetando uma felicidade que iria acontecer quando eu alcançasse aquele objetivo que ele nunca chegou. Ou seja, eu perdi anos da minha vida vivendo no automático, sendo de certa forma infeliz, porque eu me privava de celebrar aquilo que eu estava conquistando. A cada melhoria na prova eu ia galgando, né? Comecei a ficar em uma classificação no início ruim, depois eu fui ficando melhor classificada nas provas, só que eu não conseguia nem celebrar isso, porque para mim não, ainda não fui aprovada, então nem adianta comemorar. Nada me satisfazia, eu tinha uma insatisfação, porque eu não tinha uma coisa na minha vida, um objetivo cumprido. Eu eliminei todos os outros e o contentamento não existia. E juntamente com isso não existia alegria, não existia felicidade, porque eu depositei a minha felicidade, o meu contentamento em algo que poderia ou não acontecer. E como eu tive os meus olhos abertos para o contentamento. Teve uma vez que eu estava orando no meu quarto. Eu estava lendo o livro eu li a Bíblia, né? Estava fazendo meu devocional, li a Bíblia no livro de Êxodo. E depois eu dobrei meus joelhos ali e fui orar. E eu estava em oração, falando com Cristo, falando com Deus, falando, nossa, Pai, como o povo de Israel é ingrato. O Senhor abençoou tanto, mandou maná, mandou nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Como o Senhor foi bom com aquele povo. E eles sempre reclamando. E aí foi quando eu senti muito forte no meu espírito falando, mas você é dessa forma, porque você não alcançou, você não tem uma coisa, você despreza todas as outras. Aquilo ali foi tão forte na minha vida que me marcou.
para sempre. E a partir daquele momento, eu sempre tento ter essa consciência de ter contentamento na fase que eu estou vivendo, naquilo que o Senhor já, por sua bondade, tem me proporcionado. Eu tento estar ali presente no meu dia de hoje, porque o meu futuro, eu trabalho para ele, eu planejo ele, mas eu não vivo lá, eu vivo aqui, nos dias atuais, e celebrando as conquistas que nós temos a cada dia. Vou confessar que essa parte de celebrar, para mim ainda é um pouco difícil. Celebrar aquilo que foi conquistado. Eu e meu esposo, nós tínhamos um X objetivo. E quando nós conquistamos esse objetivo, que para nós era algo grande, foi algo tão assim... conquistamos, ok. E eu percebi que nós precisamos verdadeiramente celebrar, dar importância às conquistas, porque senão elas meio que perdem o valor. Se aquilo que você tanto almejou quando você chegou lá não fez sentido nenhum, é porque realmente ali talvez não valia a pena, o seu coração não deveria estar naquilo. Outro ponto importante é cuidado com as redes sociais, porque muitas vezes elas podem minar o seu contentamento. A sua vida muitas vezes já é maravilhosa, já é perfeita, perfeita na medida do possível, porque não existe perfeição. Todos nós temos algo a ser melhorado, algo a ser conquistado, algo a ser batalhado e vencido. Mas na medida do possível você já tem uma vida maravilhosa. Só que as suas lentes, o seu olhar está sempre para fora, está sempre olhando a vida do outro, assistindo a vida do outro e não conseguindo contemplar aquilo que você já tem. Saúde, uma família maravilhosa que te apoia, uma vida estabilizada, você consegue chegar em casa e encontrar um lar, você consegue ter a alegria no seu coração, independente da situação. Só que isso vai se tornando tão... Nossa, minha vida é tão comum, não tem nada de extraordinário. Você tem tantas coisas boas na sua vida, mas que você não consegue desfrutar, porque o seu olhar está sempre para fora, para a vida do outro. Não tem problema nenhum nós desejarmos, ambicionarmos, estarmos em lugares melhores, situações melhores, desde que isso não mine a sua alegria hoje. Não tire o seu desejo de viver o hoje para viver sempre no futuro. Ai, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Espero muito que esse vídeo te ajude. Um grande beijo, até o próximo!